Bom, a gente volta a falar sobre o julgamento da chapa Dilma Temer. Daqui a pouco a sessão será retomada. Está conosco a jurista, professora da Universidade de São Paulo, Janaína Pascoal. Professora, como vai? Bom dia. Como sempre, obrigado pela atenção e gentileza. Eu que agradeço a honra, cumprimento a todos, pessoal da Jovem Pan, os ouvintes. Bom, professora, a senhora obviamente acompanhou a sessão de ontem e hoje a sessão é retomada. Qual as impressões que a senhora teve desse dia de ontem? E eu pergunto, essa discussão sobre incluir as delações da Odebrecht no processo, de que forma que isso vai ser encaminhado? Então, o que eu acho que é muito importante esclarecer para os ouvintes é que nós não estamos falando em inclusão das delações ou não inclusão das delações. Isso foi o que a defesa de Dilma e Temer, tentou fazer crer que estava acontecendo, mas não é a realidade. O ministro Herman, de maneira muito transparente, vem explicando que ele não pegou prova emprestada, nem do Supremo, nem da 13ª Vara, porque ele ouviu novamente todas aquelas pessoas que fizeram acordos em outras instâncias, como testemunhas. Essas pessoas prestaram compromisso de dizer a verdade e os advogados das partes fizeram perguntas a essas pessoas, de maneira que ficou garantida a ampla defesa e o contraditório. Então, não há que se falar em incluir delação, não incluir delação, porque a prova foi feita no curso do próprio processo que corre na Justiça Eleitoral. Ontem o ministro Herman foi muito didático e disse que o advogado de Dilma fez mais de 370 perguntas, se eu não me engano, 376 perguntas para as testemunhas da Odebrecht. O advogado de Temer fez mais de 260 perguntas para as testemunhas da Odebrecht. Então, como é que agora eles querem desconsiderar toda essa prova que foi feita no próprio processo, com toda a garantia de contraditório e defesa? E mais, o ministro foi muito habilidoso ao pedir para projetarem as petições iniciais, porque com isso ele deixou claro que todos os fatos, claro, os conhecidos até então, envolvendo Odebrecht, as doações ilegais, já estavam presentes na petição inicial e já havia na petição inicial o pedido para oficiar a 13ª Vara Federal de Curitiba, que é presidida pelo juiz Moro, e o Supremo Tribunal Federal, de forma que o ministro não inovou. Então, são pontos muito importantes e eu fico até impressionada que, apesar da clareza na explanação do ministro, ainda são veiculadas notícias de que vai se fazer prova emprestada. E o ministro foi além. Ele explicou que, ainda que ele tivesse utilizado prova de outras instâncias, a legislação eleitoral permitiria. Mas isso ele utilizou como argumentação, porque não foi o que aconteceu no caso. Doutora Janaína Pascoal, bom dia. Como é que a senhora está acompanhando, assim como nós, esse julgamento, que pode ser que chegue até sábado, não se sabe. Alguns falam até da semana que vem, vai depender do andamento dos debates de hoje e tal. Como é que a senhora avalia, acompanhando o que é possível inferir dos 7 ministros? Tudo indica que o presidente Temer vai se safar desse julgamento? Olha, eu quero crer que não, porque para liberar, como a presidente Dilma está mais implicada, para livrar o Temer, eles têm que automaticamente livrar a presidente Dilma. E com isso, eles vão ter que desconsiderar a prova que está nos autos, a oitiva do Odebrecht, a oitiva de João Santana, a oitiva de Mônica Moura, e os fatos que estão no mundo, entendeu? Tudo que nós apresentamos no processo de impeachment, o que já está evidenciado na Lava Jato. Então, como eu tenho dito desde o princípio, vai ser uma desmoralização para a justiça eleitoral.
E o doutor Hélio Bicudo acrescenta, não para a justiça eleitoral, mas para a justiça como um todo. Porque veja, professor Vila, a justiça eleitoral é muito, muito cara para o contribuinte, né? Os salários são altos, as garantias, vários assessores, carros particulares, motoristas, tudo isso custa muito para o contribuinte. Se eles simplesmente desconsiderarem todas as irregularidades, as ilicitudes, que é um abrandamento, na verdade, os crimes praticados para a eleição de 2014, eles estão dizendo para o povo o seguinte: essa justiça não é real, não serve para nada. Então tem que fechar. Eu falo isso com tristeza, entendeu? Se eles desconsiderarem tudo que está provado, tem que fechar a justiça eleitoral para ter um mínimo de moralidade. Agora, doutora, só para a gente fechar, acompanhando o julgamento, pode ser que tenha mais tempo, pode ser que o julgamento invada o fim de semana ou até a semana que vem. A senhora acha que é um resultado que sai, pode ser que saia ainda nessa semana, ou é muito difícil fazer qualquer previsão, doutora? O que eu acho é o seguinte: como já há sinais de que alguns ministros vão votar a favor da chapa, por exemplo, eu acho que há sinais de que o ministro Napoleão, que inclusive foi advogado, né, se as notícias forem reais, da chapa em 2010, que o ministro Napoleão vai votar favoravelmente à defesa de ambos. Há sinais de que o próprio ministro Gilmar Mendes, contrariando suas manifestações anteriores, vai votar favoravelmente à defesa. Diante deste quadro, eu acho que é muito importante que o ministro Herman leia todo o seu voto, ou pelo menos as principais partes dele, ainda que isso implique maior demora, para que todos vejam, né, a consistência do seu voto, a consistência da sua argumentação fática e jurídica, para que pelo menos aqueles que vão votar a favor da defesa sofram algum constrangimento, entendeu? Porque existe ali visivelmente uma pressão para o ministro acelerar, para o ministro resumir, né, para o ministro pular etapas. Por quê? Porque se ele simplesmente faz um resumo do voto, fica muito mais fácil, né, fazer um discurso firme, um discurso contundente a favor, né, de questões processuais que o ministro está mostrando por A mais B que não procedem, entendeu? Então eu estou menos preocupada com a demora e mais preocupada com a transparência desse julgamento. Acho que o ministro Herman tem que usar todo o tempo necessário para deixar claro que a absolvição dessa chapa vai ser a desmoralização da justiça. Doutora Janela Pascoal, como sempre, muito obrigado pela sua atenção, pela sua gentileza. Nós vamos voltar a nos falar nas próximas oportunidades. Obrigado. Eu que agradeço. Fiquem com Deus.